Boa tarde, Adriele, Wesley, Felipe, pessoal aí da mocidade, né? Precisamos aumentar nossa mocidade. Bom, então, ó, Adriele, Wesley, a gente tá aqui, até o Vitor aqui tá querendo dar um oi pra vocês. Fala oi pra Adriele. Oi. Fala oi pro Wesley. Oi. Certo. Bom, Adriele e Wesley, a gente vai estar fazendo nossas aulas como se fosse lá na Casa Espírita mesmo, entendeu? Como se nós estivéssemos lá na nossa mocidade. Então, como de costume, a gente sempre começa com as músicas, né? A oração e nós vamos para aula. Vocês estão percebendo aqui, ó, nos slides, nós estamos na quinta aula, reencarnação e desencarnação. Então, hoje nós vamos estudar reencarnação e desencarnação, tá? Então, vamos lá cantar, Felipe, um pouquinho? Não. O problema está dentro de você. Parece que então vai. Vamos lá, paz e alegria encontrarás. Dá licença. Aê! Nós vamos estudar hoje com o Felipe, igual lá na Casa Espírita. O Felipe não, Vitor. Igual lá na Casa Espírita, dando trabalho, né, Vitor? Vamos para mais uma musiquinha? Vamos lá? Vamos lá, Adriele e Wesley, ó. Vamos cantando junto. Pensa na música. Vamos ser alegre. Ah, pode ser harmônica para fazer oração. A janela, perceba ao seu redor quanto a vida é bela. Tem você um brilho que dormita e veste as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço para a luz, deixa o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abra o infinito, desperte
você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xaralá, Bom, então vamos lá, né? Fazer a nossa oração, aproveitando a harmonia dessa música, e vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Criador, agradecendo a Ele pela nossa oportunidade de passar pela juventude, de podermos ter as pessoas ao nosso redor, nossa família, nossos irmãos que nos ajudam nessa caminhada. Agradecendo a Deus pela oportunidade da doutrina espírita, que nos proporciona um caminho de amor, um caminho de fraternidade, de luz. Obrigado, Pai amado, por todos os anjos protetores que tem mandado para nos guiar, para nos ajudar. Que nós possamos compreender a aulinha de hoje e possamos colocar em prática no nosso dia a dia tudo que nós aprendemos. Muito obrigado por tudo, graças a Deus, que assim seja. Aê! Então a gente agora vai iniciar as nossas aulas, tá? A nossa aula, aliás. E aí, Adriele e Wesley, aí na casa de vocês, vão acompanhando o slide aqui, né? Que a gente vai estar passando aqui. Eu acredito que dá para ver direitinho. Vamos ver aqui, ó. A união do espírito ao corpo físico. Então, primeiramente, a gente vai estar estudando essa parte aqui desse primeiro slide, a união do espírito ao corpo físico. Então, vamos lá. A união, ela começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Como que é isso daqui, ó? Deixa eu ler até o final e a gente vai explicar. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O que ele está mostrando aqui para a gente? Qual o ensino que ele está nos trazendo? Que o espírito, ele começa a sua união ao corpo no momento em que está concebendo aquela criança. Lá, no momento do ato sexual entre o pai e a mãe, onde o óvulo encontra com o esperma. E ali vai iniciar a união do corpo com o espírito. Mas isso se processa pela união também, que nós sabemos que somos com 3 partes, corpo e físico, espírito e perispírito. Então, o perispírito, neste momento, vai penetrar ao corpo para ter essa união. Certo? Por quê? Porque o perispírito é o laço que une o corpo ao espírito. Então, ele vai estar... Por isso que diz, desde o instante da concepção até o dia que a criança vai ver a luz, quer dizer, até o dia do nascimento dela, existe essa união. Então, ele é processado durante todos esses 9 meses. O perispírito vai se encaixando, molécula a molécula, partícula a partícula ali do corpinho físico que está se fazendo, e vai, quando a criança nasce, já está ali. Perispírito, corpo e corpo físico. Quer dizer, perispírito, espírito e corpo físico, certo? Então, assim, é dessa forma que inicia a concepção da união, quer dizer, inicia a união com o espírito, do corpo físico com o espírito. E aí, ó, os 7 anos. Agora a gente vai entender outra coisa. 7 anos de vida. Essa é a idade em que o mundo espiritual, responsável pelos processos da nossa reencarnação, aperta mais laços, ajustando a alma ao veículo de carne, começando a encarnação a ser o que somos na realidade. Olha só, nossa reencarnação, ela tem fases. A primeira fase é a fase da união do perispírito
a união do corpo físico com o espírito, onde o perispírito processa isso, que nós estudamos agora ali naquele slide. A outra fase é quando a criança nasce, até os 7 anos, ela está suscetível a todas as informações, ela ainda não mostra o que ela trouxe, quer dizer, ela ainda não está pronta para continuar sua reencarnação. Ela mostra o que ela trouxe de outras encarnações, mas de maneira sutil, que somente o pai e a mãe, bem esclarecido, que conhece bem essa questão da doutrina espírita, consegue perceber e aí saber aonde que vai trabalhar aquela criança. Por quê? Do momento que ela foi concebida até aos 7 anos, é o tempo, é a fase da educação. Ali o pai e a mãe têm uma importância muito grande na reencarnação dessa criança, porque ele vai estar moldando aquele espírito, ele vai estar moldando aquela criança. E Deus, ele espera que esse pai, que essa mãe, molde esse filho para ele, né? Devolva para ele melhor do que quando ele encontrou. Então, a obrigação do pai e a mãe, nesse momento, é cuidar dessa criança para que ela se transforme num cidadão de paz, de luz, seguro, capaz de evoluir. Bom, aí, gente, existe outra fase da reencarnação que eu não sei se a gente vai estudar aqui. Não, depois a gente vai para o objetivo, então eu vou falar para vocês. A outra fase da reencarnação é a adolescência. Esse momento, que é o momento que vocês estão passando, né? De 12 anos até os 17, até chegar à maioridade. Essa criança, ela tomou conta, quer dizer, esse jovem já se tornou um jovem, tomou conta já da sua reencarnação. Então, neste momento, a pessoa, ela vai ser aquilo que ela aprendeu até esses 7 anos, que a gente acabou de estudar. Ela vai ser o que ela recebeu de informação nessa vida, durante essa fase, e aquilo que ela trouxe. Então, o que vai acontecer com ela nessa adolescência? Ela vai ficar bem confusa, né? Porque ela tem todas as informações, mas a personalidade dela foi formada. Se a personalidade dela foi formada legal, então ótimo, esse jovem vai ter condição de decidir o que ele quer para a vida dele, seguro, com tranquilidade, e vai encaminhar a sua vida tranquilo. Mas se ele não recebeu as informações para que ele tivesse esse alicerce, ele vai ter dificuldade nesse momento. Então é por isso, Adriele e Wesley, que acontece muito na nossa sociedade, e muitos pais nos reclamam, até mesmo lá na casa espírita, que chega o momento da mocidade, dos 12 anos, que o filho se perde, que ele usa droga, que ele sai com os amigos, que ele faz um monte de coisa. Exatamente por isso. Porque durante a sua infância ele não teve uma bagagem suficiente para que ele se tornasse um jovem seguro e soubesse o que vai decidir pela sua vida, né? Então acontece muito isso mesmo. O jovem, mesmo tendo essa educação, ele se transforma nesse momento, ele é outra pessoa. Por quê? Porque ele está se tornando um adulto. Então ele já vai começar a decidir pela sua própria vida. E os pais, eles devem estar sempre juntos, principalmente nesse tempo, entendeu? Onde ele tem que estar orientando esse jovem, porque mesmo que ele tenha uma bagagem boa, ele ainda vai se sentir inseguro, né? Ele ainda vai precisar da mãe, tá orientando, tá ajudando. Quando não tem a mãe, tem os outros ali que podem estar fazendo isso por ela, né? Sempre aparece alguém para ajudar. Mas o importante é que vocês jovens saibam quem procurar para tirar suas dúvidas, para buscar informações. Se não tem, né, na casa, tem que buscar alguém confiante, com pessoa assim que vai ajudar. Mas aí, nós sabendo disso, nós podemos ajudar o nosso amigo. A Adriele, por exemplo, Wesley, na escola, pode encontrar algum colega que está meio perdido. Então você pode ajudar, né? Você vai ter filho mais para frente, você pode auxiliar esse filho já com essa visão de como é uma educação da criança e quais são as fases da reencarnação. Mas agora a gente vai entrar no objetivo da reencarnação. O objetivo da reencarnação dos espíritos. Primeiro, qual é o objetivo da encarnação no Livro dos Espíritos? Na pergunta 132, ele nos responde dessa forma.
Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Quando Kardec perguntou, mas qual o objetivo dessa encarnação, dessa ida e vinda, os espíritos respondeu exatamente isso, fazer evoluir. Então, um dos objetivos da reencarnação é a evolução. Cada vida que nós levamos aqui, como a gente acabou aí de perceber que a criança ela chega suscetível à educação e ela pode modificar todo o seu passado numa reencarnação, a gente já mostra que é a evolução, né? Então, essa criança, esse espírito, ele veio criança para que ele possa evoluir, né? Aí vem embaixo aqui, no outra pergunta feita de Kardec no Livro dos Espíritos, ele fez essa pergunta, na pergunta 171. Mas e a justiça da reencarnação? Aí eles respondem assim, a doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. Então, mais um objetivo da reencarnação, que é o quê? A justiça de Deus. Já pensou? Como seria para aquelas pessoas que não pagam pelo que faz nessa vida? Elas ficariam no inferno o resto do... Mas e aquela outra pessoa? Vamos dizer assim, né? E aquela outra que foi prejudicada? Então tem que haver uma injustiça. Tem que haver, né? E Deus, ele é justo, perfeitamente justo. E é nesse momento, na reencarnação, que ele coloca a sua justiça. Por quê? Se ele é realmente justo, ele não vai deixar um filho dele eternamente no fogo do inferno. Mas ele também não vai deixar o outro que foi prejudicado ficar prejudicado. E ficar por isso mesmo. Você tá rindo de mim? É que o Felipe tá rindo aqui, eu tô achando que é de mim. Mas tá bom. Então, o que acontece? Então, ele vai ter que ter uma justiça. E a justiça dele é exatamente esse. A reencarnação. O espírito vai reencarnar e vai pagar pelo que ele fez. Aquele que foi prejudicado vai passar a reencarnação junto daquele que prejudicou. Certo? Para que aquele que prejudicou passe a amá-lo. E aquele que foi prejudicado também aprenda a amá-lo. Olha só que justiça linda. Olha só como Deus é maravilhoso, gente. Se a gente for perceber, Deus, ele ama muito a gente. Ele dá todas as oportunidades. Cada dia da nossa vida é uma oportunidade de evolução. Cada momento. Nós acordamos de manhã, abrimos os olhos, nós temos o dia todo para pensar. Para agir diferente, para ser diferente, para aprender. Né? Mas vamos lá. Bom, a reencarnação e resgate, né? A reencarnação explica, à luz da lógica, o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhante ao do cego de nascença, da época do Cristo e de nosso tempo. Aqui vem falando aquilo que eu acabei de dizer. Que quando a gente renasce para pagar as nossas dívidas do passado ou para ressarcir algum problema que nós tivemos com alguém. Aí o que acontece? Porque aí é onde que está a justiça de pessoas virem deficientes. Aquelas que na mesma família, um é normal, perfeito, inteligente, faz tudo, o outro pode estar em cima de uma cama que tem que estar indo lá para levar alimentação, para ajudar ele a fazer as necessidades e tudo mais. Então, isso daqui é o quê? Se a gente não for ver dessa forma, a forma da reencarnação, a gente não for ver a lei de ação e reação, a gente vai achar que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Aquele que está deitado lá, ele fez algo que levou ele a ficar deitado daquela forma. E aquilo não é bom, não é ruim para ele, porque ele está o quê? Resgatando. Gente, eu vou ter que colocar no modo avião. Desculpa aí. Ele está resgatando os erros do passado. Então, a reencarnação é mais um objetivo da reencarnação, resgatar os nossos erros. E aí a gente conserta e ótimo, a gente continua evoluindo. Quando a gente conserta, a gente aprende, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a desencarnação. O que é desencarnar? Desencarnar é mudar de plano. Como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Gente do céu, acho que o Vitor está falando mais alto que eu. Bom, é mais ou menos isso. Vamos supor, Adriele e Wesley precisou viajar.
quer dizer, precisou mudar de uma cidade. Eles vão para um lugar longe da família deles, certo? A Adriele vai longe da mãe, da família que tem, o Wesley vai longe da família que tem também. E lá ele vai ter que se adaptar àquele lugar. Cada um de vocês vai ter que se adaptar naquele lugar. Vai chegar lá, vai ter que construir outra família. Concorda? Né? Ou vai reencontrar outras pessoas, vai conhecer outras pessoas, certo? Isso é o quê? A mesma coisa é o desencarne. A mesma coisa é quando a gente morrer. O nosso corpo vai morrer, quer dizer, o nosso corpo vai desencarnar. Quer dizer, o nosso corpo vai apodrecer, quem vai desencarnar é o espírito, né? E o espírito, ele vai embora. Ele vai para um outro lugar, desconhecido, assim, inicialmente, certo? Vai chegar nesse lugar, vai passar por uma certa perturbação, porque ele ainda está com todas as impressões da vida física. Então, ele vai ter que se adaptar a esse lugar. A mesma coisa se nós fôssemos mudar. Só que o que acontece? Por que é difícil para o espírito? Por que é difícil para aquele que fica e para aquele que vai? Porque é uma coisa assim, abruptamente acontece, né? Eu não estou esperando e, de repente, eu estou em outro lugar. É por isso que existe essa dificuldade. Só que se a gente tiver essa visão de que nós não morremos e que nós vamos a algum lugar e que Deus nos dá a oportunidade de rever aqueles que nós amamos, tudo melhora. Não que a gente não sofra, mas pelo menos a gente vai entender isso, né? Então o sofrimento, claro que vai ser bem menor e bem ameno do que aquele que não entende isso. Bom, mas aí vamos lá, o processo da desencarnação. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Então, do mesmo jeito que a reencarnação precisou lá de 9 meses para que o perispírito se penetrasse, se ajuntasse, né, com o corpo, para que houvesse a união do espírito com o corpo, a desencarnação também não é diferente. Quando desencarna, não é assim, nossa, acabou agora, né? Como se eu fosse lá e com uma tesoura e cortar tudo, não. O perispírito também tem esse tempo para se desprender do corpo que ele está deixando lá. Então, o espírito é o tempo que o espírito passa pela perturbação, que seria o quê? Pela adaptação no seu novo lugar. Então, assim, ele vai sentir a diferença, ele vai sentir ainda a fome, o sono, ele ainda vai sentir tudo aquilo que o corpo sentia, porque o perispírito ainda está se desprendendo. Agora, existem os outros tipos de reencarnação, que é por morte mais brutal, como o suicídio, o homicídio, o acidente. O acidente salva aquele que é por questão kármica, e o homicídio salva aquele que é por questão kármica também. Mas nesses tipos de morte é muito mais difícil. Por quê? Porque o perispírito é brutalmente retirado. Então, aí o espírito ele pode ficar junto ao corpo, ele pode sentir as dores do corpo, certo? Então, assim, depende também, gente, como eu já disse, a justiça de Deus ela é muito correta. Vai depender muito de como você vive aqui, vai depender muito do que você entende do que você está estudando na doutrina espírita, do que você entende sobre a vida futura. Vai depender muito disso, a dor que vai sentir, o desespero que vai sentir ou a tranquilidade que vai sentir, certo? Tem espírito que trabalha muito no bem, faz muita caridade, que quando há o desencarne, até nas noções básicas, passa um filme da morte de Dimas, que mostra muito isso. Ele passa, sim, pela dificuldade de desprendimento, que é muito tempo ali que vai desprendendo, antes mesmo dele desencarnar de vez. Mas, assim que ele desencarna, ele já é recebido pela mãe dele e é levado a uma colônia e ele é muito feliz. Mas por quê? Ele passou uma vida toda em favor dos outros, né? Fazendo o bem para o outro. Então, tudo tem uma justiça, gente. Tudo tem. Então, é importante que a gente, igual eu falo, a gente plante a cada dia a nossa desencarnação, né? Porque a morte ela vai chegar um dia, não tem como. E quando ela chegar, que nós estejamos preparados para voltarmos a esse outro plano. Preparados, bem preparados, né? Mas vamos lá, então, vamos continuar. Bom, essa aula aqui, quando vocês forem fazer o curso de noções básicas, que eu acredito que ano que vem vocês já podem fazer, vocês vão estudar bem mais detalhadinho, tá?
Bom, ó, pare e pense. Pare e pense bem. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Isso daqui também é uma resposta dada a uma pergunta de Kardec na pergunta 171. Bom, gente, o que é isso? Os espíritos de Deus, desde que ele cria, ele coloca para ser perfeito. Então ele tem que passar por uma evolução. E enquanto ele não alcança, ele vai reencarnar. Certo? Então ele vai ficar reencarnando até o momento em que ele encontrar a sua perfeição. E o que acontece? Cada reencarnação é uma continuação dessa evolução. O que eu não consegui fazer na minha reencarnação passada, eu tenho a oportunidade de fazer nessa. Aquilo que eu não conquistei nessa, eu vou ter a oportunidade de conquistar na outra, certo? E aquilo que eu conquistei aqui, eu vou poder utilizar na outra. Então é como se fosse a escola, entendeu? Como se fosse não. A Terra, aonde nós estamos reencarnando hoje, é uma escola. Então, assim, a gente vai lá, a gente faz a alfabetização, depois a gente faz o ensino fundamental, depois o ensino médio, depois a faculdade, depois a pós e tudo mais. A mesma coisa é as nossas reencarnações. Nós estamos passando de um curso para o outro e sempre aprendendo mais. Até chegar numa evolução onde, como Jesus, Maria de Nazaré, que não há necessidade mais de reencarnação, a não ser que seja pela vontade deles. Entenderam? Então, a nossa aulinha hoje é mais ou menos isso. Claro que lá na Casa Espírita a gente fazia dinâmica e tudo mais, e aqui fica meio complicado a gente fazer a dinâmica. Mas o conteúdo é esse, e é importante que vocês estudem, que vocês reflitam. E outra coisa, Adriele e Wesley, se vocês estiverem com dúvidas sobre essa aula, pode me ligar a qualquer hora que a gente vai estar conversando, ou até mesmo pelo WhatsApp no privado, ou no grupo, onde vocês quiserem, porque no grupo só está nós mesmo. É só nós. Até bom que seja no grupo, que aí o outro vai também aprender, né? Porque uma pergunta que a Adriele tem, pode ser que a resposta já ajude a Wesley, e assim vice-versa, certo? Então, gente, falem comigo. Outra coisa também, que eu quero deixar um aviso aqui para vocês. Eu vou estar montando um grupo do trabalho prático que vocês faziam na casa, que é o empréstimo dos livros, né? Aquele do esclarecimento de Chico Xavier. Porque nós não podemos parar de trabalhar por causa do coronavírus, não. Porque se a gente para, então como que a gente vai desencarnar sem ter uma bagaginha? Né? Nós temos que levar na nossa mala a caridade. Então o trabalho não pode parar. A mocidade, ela tem o trabalho do livro, o trabalho Jesus no Lar e o trabalho das campanhas educativas. Né? Por isso que eu tinha convidado vocês para estar indo nas escolas, fazer aqueles teatros, porque é um trabalho que a mocidade deve fazer. Então, só que como a gente não está podendo fazer, o que a gente vai fazer? Vamos montar para livro. Nós vamos montar o WhatsApp, vamos emprestar esses livros pelo WhatsApp, né? A gente manda o convite, eu vou mandar para vocês aí no grupo daqui a pouquinho o convite para chamar as pessoas, para quem quiser ler o livro, e quem quiser retornando para a gente manda o PDF do livro, certo? Eu vou mandar para vocês aí no WhatsApp todas as fotos dos livros que a gente tem em PDF, que está no meu computador. E aí, manda essas fotos e manda o convite. Ah, eu quero esse. Beleza, então você manda o PDF para a pessoa que quer. A Adriele com seus contatos aí do telefone, o Wesley com o contato dele do telefone, o Felipe com dele, que o Felipe é junto comigo aqui nesse mesmo telefone, certo? E nós vamos continuar emprestando os livros. As campanhas educativas, nós vamos estar fazendo lives com palestras, falando sobre o suicídio e tudo mais. Convido a Adriele, convido o Wesley para estar participando com a gente, entendeu? Dessas lives. Mas aí eu vou na casa de vocês e explico direitinho, porque isso aí é só pessoalmente mesmo. Meio difícil falar aqui como que vai ser, tá? E aí, se vocês aceitar, vamos trabalhar, jovens, porque jovem é um futuro adulto e tem que trabalhar no bem, né? Desenvolver também a fala, desenvolver tudo. Beleza? Meus amores, a tia tá morrendo de saudade de vocês, tá? A tia, amiga, companheira de vocês. Precisando de mim, tô aqui, tá ok? Então,
Daqui a pouco eu vou mandar também, mais abaixo, a atividade dessa aula, que é a reforma íntima. Vocês fazem aí e mandam foto para mim, para eu contar a presença de vocês, tá bom? Beijão, ó, com muito carinho, com muita luz para vocês. Um abraço de Jesus. Fiquem com Deus, tá? Vamos fazer a nossa oração final agora. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao Criador pela sua oportunidade de estudo e que Ele possa continuar conosco, que nós estejamos firmes no caminho, trilhando o cristianismo, trilhando a evolução. E assim, Senhor, nos ampare e nos proteja. Graças te damos, que assim seja. Tchauzinho, meninos. Fiquem com Deus, viu? Peraí, eu vou desligar aqui. Tchau.